Graça e paz. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 19. Livro de Mateus, capítulo 19. Marque na sua Bíblia, deixe marcado este texto. Mateus, capítulo 19, do versículo 1 ao 26. Deixe ele marcado e você, durante esta semana, você vai ler e vai meditar sobre este texto. Amém? Amém. Quantos estão felizes? Amém. Pensei que era só eu. Todos estão felizes? Amém. Nós vamos hoje falar sobre conselhos de perfeição. E nós vamos falar nessas próximas reuniões sobre a doutrina do autossacrifício. Diga comigo, a doutrina do autossacrifício. Vamos entender melhor o que Jesus disse aos seus discípulos. Nós estamos com o propósito de estudarmos os evangelhos, os 4 evangelhos, e como discípulos de Cristo, caminharmos lado a lado, em espírito e na palavra, os ensinamentos de Jesus. Amém? E nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre conselhos de perfeição hoje. Mas a base deste próximo ciclo, das próximas reuniões, é sobre a doutrina do autossacrifício. Eu gostaria que você entendesse que nós estamos numa fase, acompanhando a palavra de Deus, em que Jesus, ele já está muito próximo de subir a cruz e de se entregar. Jesus, ele começa o seu ministério e ele vai fazendo viagens missionárias. Ele vai passando de cidade em cidade, em aldeias. Ele vai passando, vai ministrando. Os discípulos são enviados. E eles vão libertando, vão curando, vão anunciando. E Jesus vai acompanhando. E Jesus vai ensinando os discípulos. E agora muito próximo. Diga muito próximo. De Jesus ser crucificado. Ele vai voltar no mesmo lugar. No exato lugar onde tudo começou. Pergunta, por quê, pastor? Jesus está, como eu falei, próximo de subir a cruz e de dar a sua vida por amor a mim e a você. Está muito próximo de tudo se cumprir. E ele volta agora, neste exato momento, onde tudo está próximo de tudo se cumprir e dele se entregar por amor. Ele volta no mesmo lugar, no mesmo exato lugar aonde tudo começou. E você me perguntou por quê? Jesus está voltando com o propósito de lembrar, de refletir, de meditar. Enquanto ele está ali naquele lugar, naquele exato lugar onde o seu ministério começou, ele atendeu muitas pessoas. Ele curou muitos enfermos. Ele expulsou espíritos malignos. Ele abençoou o povo. Recebeu muitas pessoas. Recebeu amigos. Recebeu fariseus. Recebeu jovens, crianças. Mas ele está ali, com a mente no próximo passo. Na coisa mais importante, que é subir a cruz. E ao mesmo tempo ele está ali, lembrando de como começou. Ele está ali para ter um momento pessoal, um momento particular, um momento de reflexão, um momento com os seus discípulos e ensinar os últimos ensinamentos, que é a doutrina do autossacrifício. E ele está ali lembrando de João Batista. Ele está ali lembrando que João Batista falou que o nome dele era o Cordeiro de Deus. Ele está ali lembrando do seu batismo e que o Espírito Santo de Deus desceu como uma pomba sobre ele. Ele está ali lembrando do começo do seu ministério, do propósito do seu ministério. Ele está ali naquele exato lugar e naquele momento lembrando da voz do Pai, dizendo: este é o meu filho, a qual eu tenho muito prazer. Ele está ali no mesmo lugar, naquele lugar sagrado, aonde tudo começou, aonde os céus se abriram, aonde o primeiro homem
declarou que ele era o Cordeiro de Deus, que deveria morrer no seu lugar. Ele está ali lembrando de João, do batismo. Ele está ali lembrando do Espírito Santo como uma pomba. Ele está ali lembrando o seu ministério e o seu propósito. Ele está ali lembrando um voto, um compromisso que ele fez, muito mais do que o voto de Jacó em Betel, quando teve um encontro com o Senhor e Jacó disse: se o Senhor me livrar e me guardar nesta viagem, de tudo eu te darei o dízimo. Jesus não está lembrando de um simples voto, mas de um voto que vai além do dízimo, de um voto de entregar o seu corpo e a sua alma. Jesus está ali se preparando, Jesus está ali lembrando, recordando aquelas vozes, a voz de João Batista que clamava no deserto, a voz do Pai, entram pelos seus ouvidos, chegam ao seu coração para fortalecê-lo para o momento mais importante e decisivo da sua vida e da nossa. É dentro desse texto e dentro desse contexto que Jesus está ali, naquele santo lugar, onde o seu ministério começou, ouvindo a voz de João Batista, ouvindo a voz de Deus, lembrando do seu compromisso, da sua missão, atendendo a multidão e falando com os seus discípulos. Diga: Senhor, ministre ao meu coração. E muitos iam ter com ele. Os primeiros que foram ter com eles, com Jesus, eram os fariseus. Vieram a ele fazendo perguntas embaraçosas sobre o casamento e divórcio, esperando apanhá-lo em alguma contradição. Do começo ao final, os fariseus, os saduceus, os herodianos, irritando, provocando e buscando uma ocasião em que Jesus caísse em uma contradição entre o amor e a lei. Então, quem foi os primeiros que foram procurar Jesus? Entre a multidão, os fariseus. O segundo foi um jovem rico com uma pergunta muito importante: como eu faço para ter a vida eterna? A multidão procurou Jesus, e no meio da multidão, os fariseus, fazendo perguntas sobre casamento e sobre divórcio. O segundo é um jovem rico, que perguntava sobre a salvação. Como conseguir a salvação e a vida eterna? O próximo, mães que vieram com os seus filhos, com as suas crianças, procurando Jesus para que Jesus orasse e abençoasse os seus filhos. Quarto, mensageiros que vieram trazer notícias tristes de que o seu amigo Lázaro estava muito doente e próximo da morte. Enquanto Jesus está ali, naquele lugar sagrado, onde o seu ministério começou, ele está lembrando, ele está atendendo a multidão, ele vai ter um momento pessoal, particular com os seus discípulos, e vai ensinar a doutrina do autossacrifício. Estas 4 coisas acontecem. Esses 4 encontros acontecem com os fariseus, com o jovem rico, com as mães e as suas crianças, e os mensageiros que trazem uma notícia ruim. E nós vamos falar, e Jesus vai aproveitar esta conversa, este encontro com os fariseus e com este jovem rico, para ensinar aos seus discípulos sobre a doutrina do autossacrifício. Lemos que chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Pergunta: é certo? Diga comigo: é certo o homem abandonar, repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E Jesus vai começar a explicar sobre a doutrina do autossacrifício. Em cima da conversa que ele teve com os fariseus, ele vai conversar agora, em particular, com os seus discípulos, sobre o autossacrifício. E ele fala: é certo
Os fariseus perguntam: é certo o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E hoje nós podemos analisar quais são os motivos que levam uma pessoa à separação e ao divórcio. A mais comum, elas dizem: a incompatibilidade. Nós somos muito diferentes. Não tem como, não tem jeito, porque nós não conseguimos conversar. Nós temos muitas diferenças. Hoje as pessoas se separam e se divorciam por qualquer motivo. E é isso o que acontecia no tempo de Jesus, e é isso que acontece hoje. E os fariseus perguntam: Jesus, é certo? É lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E nós sabemos que os motivos são fúteis. Quando olhamos, e depois que um casal se separa, eles caem em si e dizem: puxa, eu não sei nem por que eu me separei. Eu não sei nem por que nós brigávamos. Na verdade eu sei. É porque o homem não levanta a tampa no banheiro. É porque a mulher penteia e deixa um monte de cabelo no chão. É por causa de pequenas coisas. Mas pequenas coisas que levam ao divórcio, à separação. E Jesus deixa bem claro que isso não é certo. Não importa as diferenças, não importa as lutas, não importa as dificuldades. Não é certo haver uma separação e um divórcio entre o homem e a mulher. E Jesus, ele continua dizendo: a não ser pela infidelidade. Então nós só podemos aceitar uma separação e um divórcio quando há uma infidelidade, quando há uma traição. Aí pode-se haver um divórcio. E quando os discípulos ouvem isso, eles dizem: então é muito difícil. É muito difícil se casar. Porque se por qualquer motivo eu não posso me separar, e eu tenho que manter-me fiel à minha mulher até o final, isso é muito difícil. Quantos acreditam que o casamento é muito difícil? Amém. Ainda bem que só tem pessoas que falam a verdade aqui. Porque estar casado é muito difícil. Manter um casamento é muito difícil. Porque as dificuldades, as diferenças, os pensamentos, as crises nos levam à separação e ao divórcio. E quando Jesus diz aos fariseus: olha, não é certo repudiar a sua mulher por qualquer motivo, a não ser quando há uma infidelidade. Eu não estou falando que quando há uma traição, você tem que se separar. Mas a palavra diz que quando há uma infidelidade, uma traição, você pode se separar. Eu acredito que deve-se perdoar e deve-se lutar com todas as forças para que um casamento vença todas as dificuldades e até uma infidelidade. Mas não há nenhuma justificativa para que haja uma separação e um divórcio. A não ser quando acontece uma traição. Aí pode haver. Não é que é obrigado, mas pode haver uma separação, um divórcio. E os discípulos dizem: mas isso é muito difícil, isso é muito pesado. Eles dizem: é melhor não se casar. O problema é que nós só pensamos isso depois que nos casamos. Porque antes de nos casarmos, não vemos a hora de nos casarmos. E depois que casamos, nós pensamos: puxa, como é difícil um casamento. E aí nós pensamos: eu acho que eu não deveria ter casado. Não é assim? Quantos já não pensaram isso? Os verdadeiros ainda estão aqui? Mas Jesus diz: olha, realmente, é uma escolha. Porque se você se casar, você vai ter que fazer o sacrifício para manter o seu casamento, porque não é fácil. Mas se houver uma infidelidade, o casamento pode ser desfeito. E os discípulos acham aquilo um absurdo. Eles olham para o casamento como algo pesado, como algo difícil. E eles falam: então isso é difícil, isso é muito pesado, melhor é não se casar. E o Senhor concorda. Realmente melhor é não se casar.
Se não pode carregar o fardo de um casamento, é melhor que você não se case. Mas o que nós vemos hoje é que o princípio maior para o homem e para a mulher é que não é bom estar só. O maior princípio para o homem e para a mulher é o casamento. É estabelecer um casamento e uma família. Não é fácil, mas não é impossível. E quando os discípulos veem que a doutrina de Cristo exige um alto sacrifício muito grande no casamento, para se manter fiel, eles acham difícil demais. Mas o Senhor diz, então não se case. Você tem que escolher. Se você casar, você tem que ser fiel. Se você casar, você vai ter que fazer sacrifícios. E ele fala sobre não se casar. É o primeiro tópico, baseado em cima do que ele conversou com os fariseus. E ele vai falar sobre não se casar. E a grande questão é que muitas igrejas dizem que os sacerdotes não podem se casar. E eles falam do casamento, ou melhor, de não se casar como uma virtude maior. Só que isso não é verdade. Porque se fosse bom o sacerdote não se casar, também seria bom para os membros também não se casarem. Mas imagine que todos decidem não se casarem. O que vai acontecer? Vai acabar. A família vai se desestruturar, a família vai acabar, a sociedade vai acabar. Sem família e sem prosperidade, não há sociedade. E quem criou a família? Diga Deus. Então como é que Deus, que criou o homem e a mulher, e estabeleceu o homem e a mulher, e disse, não é bom que estejam só, sejam uma só carne. Agora ele diz que não é bom. Ele criou. E nenhuma lei vai entrar em contradição com a outra. A primeira e mais importante é que não é bom estar só. E que nós devemos buscar o casamento, segundo a palavra de Deus, para desfrutarmos da bênção de Deus. Mas também ele deixa bem claro que o casamento não é tão simples. E ele diz que alguns se fazem eunucos, alguns não se casam. Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedida. Porque quando eu falo aqui para os jovens, olha, casamento é difícil. E a maioria dos jovens não precisa nem falar, porque já tem a sua própria experiência com os seus pais. Já vem de famílias que foram divorciados, já foram destruídos. Os próprios jovens sabem que o casamento não é fácil. Mas quando eu digo, olha, não case. Dentro dele tem a lei maior, que é, eu não vou ficar sozinho. Qual é o maior medo das mulheres? Ficarem pra titia. E na verdade se resume em ficar sozinha. Então dentro de cada um de nós está a lei, o princípio maior. Eu não vou ficar sozinho, eu vou me casar. Por isso que Jesus, quando ele está falando, e os discípulos dizem, é muito pesado ter uma família, é muito difícil. Jesus sabe, Jesus reconhece, ele diz, então não case. Mas quem não se casa não é melhor do que quem casou. Não é mais santo do que quem casou. Um sacerdote que não se casou para viver a obra de Deus não é mais santo do que você que se casou. Mas Jesus, ele vendo que este é um sacrifício muito grande, ele fala, nem todos vão receber esta palavra, mas só quem pode recebê-la e pode suportá-la. Porque é tão difícil ter um casamento é ficar sozinho. Os dois são difíceis. Só que ele fala de ser um eunuco e de não se casar com o propósito de trabalhar na igreja, de trabalhar no reino de Deus. Por exemplo, eu conheço um apóstolo que eles não se casaram. Mas eles receberam uma palavra, um chamado, para que eles não se casassem e eles se doassem. Eles se doassem inteiramente
para o ministério e a obra de Deus. E eles não se casaram. Mas nem todos podem receber esta palavra, mas só aquele a quem foi concedido. E ele continua dizendo: a eunucos, ou pessoas que não têm relação sexual, mantêm-se puros, virgem, sem estabelecer uma família. A eunucos que se castraram a si mesmos por causa dos céus, para fazer a obra de Deus. Como eu dei o exemplo de um pastor, de um apóstolo, de uma apóstola. Mas isso é uma decisão pessoal. Mas eu sei do seguinte, que Deus vai começar a levantar pessoas que estão totalmente comprometidas com a obra dele. Quantos estavam aqui de manhã hoje? Você deve ter me visto a minha família. Deve ter visto a pastora, os meus filhos. A pastora fazendo o ensaio, o treino, com o teatro dos jovens. Eu cuidando de um filho. Eu não conseguia. Não tinha condições de eu ajudar as pessoas a limpar. Ele está falando, Jesus está falando, o casamento não é fácil. Ele exige um sacrifício. E você que se casa deve ser fiel e não pode se separar e divorciar por qualquer motivo. Só há um motivo, a infidelidade. E o casamento requer muito tempo, muito trabalho e muito autossacrifício. E eu não podia limpar. Eu tinha que cuidar do filho. A pastora faz uma coisa, eu cuido dos filhos. Uma hora ela cuida dos filhos e eu trabalho. Porque a família exige tempo. A família exige um trabalho. Eu tenho que me sacrificar pela minha família. E ele diz, se você não quer casar, tem que ser com o propósito de você trabalhar 100% pelo reino dos céus. Eu sei que todos aqui têm famílias, têm filhos, e você sabe que educar um filho dá trabalho. Se você não está tendo trabalho com o seu filho, com os seus netos, é porque você não está educando. A família dá trabalho, muito trabalho, é muito difícil, é um alto sacrifício. Você pode escolher casar, ou você pode escolher não casar. Mas quando você está trabalhando pela família, você está trabalhando pelo maior princípio que Deus deixou na terra: o homem, a mulher e a família. E se você vai trabalhar para a igreja, você está trabalhando pela noiva de Cristo. E nós devemos fazer tudo com amor e com zelo. Deus respeita o seu tempo. Deus respeita o meu tempo. Meus filhos vão crescer. Eu vou conseguir trabalhar mais. Mas Jesus está aqui falando do alto sacrifício. E isso deu um assunto muito sério. Hoje nós vemos que como a infidelidade dentro da igreja é muito grande. E como está dando trabalho. Eu só posso te garantir uma coisa. Que a maioria das pessoas que eram líderes e saíram da igreja, 99,9% estavam em prostituição. E não quiseram largar a prostituição. É algo terrível. Porque não cuidam da sua casa, não cuidam dos seus filhos e também não cuidam da igreja. Por isso, seja qual for a sua decisão, Jesus está treinando os discípulos para trabalharem, para ministrarem, para estabelecerem o reino, para sair e evangelizarem. E eles estão sendo treinados, e eles vão ter que pagar um preço, vai ter que haver um sacrifício. Eles podem ter família, eles tinham família, mas eles não podiam se separar por qualquer motivo. E eles tinham que manter o foco em cuidar das coisas dos céus. Hoje a vida que nós temos tão corrida, tão atarefada, que na maioria das vezes deixamos as coisas de Deus de lado. A mulher está aqui na igreja e já está pensando, eu tenho que ir para casa para preparar a janta do meu marido. Segunda-feira eu vou ter que limpar a casa. É trabalho. É um alto sacrifício. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e me segue. O segundo ponto é sobre a conversa que ele teve com o jovem rico.
Se aproxima de Jesus um jovem rico, um príncipe. E ele pergunta ao Senhor: como é que eu faço para ter vida eterna? E Jesus pergunta: conhece os mandamentos? Conheço. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não levantarás imagens diante de ti. E Jesus olha para ele e fala: só falta uma coisa para você. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. E vem e me segue. E nós vemos que a primeira ideia que Jesus fala sobre o casamento, ela foi distorcida. E muitas igrejas usam dizendo que os padres, os pastores, os sacerdotes não podem se casar. Porque eles devem estar 100% focados na obra de Deus. Mas isso não é uma verdade, não foi isso que Jesus quis dizer. Jesus quis dizer que a família é importante, e que a fidelidade é importante, e que devemos cuidar da nossa família, da nossa casa e da obra de Deus, a casa do Pai. E agora, Jesus vai falar sobre a salvação eterna. E estamos falando que no casamento, quando somos jovens ou no casamento, se casamos ou não casamos, vai ter que haver um sacrifício. Diga: a doutrina do sacrifício. E agora se aproxima um jovem, olha como a situação vai ficando difícil. E Jesus está falando de temas difíceis, complicados, temas que, desde que Jesus ministrou esta palavra, ela foi distorcida, ela foi mal entendida, mal interpretada, mal aplicada. Jesus nunca quis dizer que os líderes não podem se casar, e igrejas proíbem os líderes de se casarem. E ele diz: nem todos podem receber esta palavra, por isso tantos padres caem em pedofilia, tantos pastores caem em prostituição, porque quanto mais você foge de algo, mais o diabo usa para destruí-lo. E Jesus está falando sobre algo difícil. E agora, como que uma pessoa vai pegar tudo que tem e vai vender e dar aos pobres, e depois vai seguir Jesus? E foi a segunda doutrina do auto-sacrifício que foi levado ao extremo. Porque Jesus nunca falou que não devíamos casar. Mas que há pessoas que foram chamadas para serem separadas e viverem 100% das suas forças para o reino, para a igreja. Como eu vou vender tudo que eu tenho? Quantos aqui tem casa? Carro? Tem dinheiro na poupança? Pega tudo. Pega e dá aos pobres. Domingo que vem você vem e nós vamos seguir a Jesus. Quantos vão fazer? Cadê os verdadeiros? Cadê os verdadeiros aqui, gente? Quem vai fazer? Eu estou levantando a mão só para tentar estimular alguém, porque eu não vou fazer não. Os verdadeiros estão aqui ainda? Eu não vou fazer isso. Agora, desde que Jesus ministrou isso, durante muitos anos, muitas pessoas fizeram isso. Por quê? Porque não entenderam o que Jesus ensinou. Porque distorceram a palavra de Deus. E muitos não se casaram, mas viveram uma vida frustrada, fracassada e muitos pecados ocultos. Porque não foram chamados. Só quem pode suportar esta palavra, só quem foi chamado para não se casar, é que não deve se casar. Porque todos devem se casar, mas há alguns que não vão se casar. Mas e agora, como é que você vai pegar tudo que você tem? Eu vou falar a verdade para você, vai chegar em casa, imagine eu chegando em casa, vou falar: pastora, nós vamos vender tudo. A pastora bate em mim. E eu sei que isso também vai acontecer na sua casa. A sua mulher vai te dar uma surra. E pior, a sua esposa vai ficar com raiva de mim. A sua mulher vai falar que pastor é tudo igual, é tudo ladrão. É ou não é? Só que muitos fizeram isso com o coração, muitas vezes, lógico, voluntário. Muitas vezes de todo o seu coração, querendo ajudar os pobres. Mas não podemos esquecer que quando Jesus está próximo da sua morte, Jesus tinha uma bolsa.
Jesus tinha dinheiro. E uma mulher chega aos pés de Jesus, chora, unge Jesus com um perfume especial. E o discípulo mais importante, mais conhecido de todos, diga Judas, que cuidava do dinheiro, ele disse: para que tanto desperdício? Poderíamos pegar este perfume e vender, porque o valor dele é muito alto. Para que desperdiçar o perfume na cabeça de Jesus? E Jesus, ele falou: os pobres sempre estarão com vocês. Sempre vai haver pobres. Sempre temos que ajudar os pobres. Mas não está o homem, nem um homem rico e nem um homem pobre no centro da igreja. O centro da igreja é Jesus Cristo, que deve ser exaltado e adorado. Não podemos pegar o que é de Deus e dar aos pobres. Nós devemos cumprir os princípios de ajudar os pobres. Mas sempre vai haver pobres. Então o que Jesus está falando com isso? O que Jesus está querendo ensinar aos seus discípulos? Qual é o sacrifício sobre pegar tudo e vender? O que Jesus quis ensinar com isso? O jovem retornou pesaroso ao seu caminho, pois desejava vida eterna. Quem é que não deseja vida eterna? Mas não esperava ter de pagar tal preço para alcançá-lo. Pode ser que você pensou em ter um casamento abençoado. Você só não pensou no preço que você teria que pagar para ter um casamento abençoado. Pode ser que você pensou: eu vou trabalhar na igreja, eu vou trabalhar no reino de Deus. Eu acho que você só não pensou o sacrifício que você teria que fazer para trabalhar e viver 100% o reino de Deus. O jovem queria a salvação. Nós queremos a bênção, queremos a salvação, mas muitas vezes não olhamos o preço que temos que pagar, o sacrifício que temos que fazer. Jesus, ele não queria o dinheiro dele. Jesus, ele estava indo para a cruz, e ele ia retornar aos céus, e lá no céu as ruas são de ouro, há diamantes. Jesus não precisava de real, de dólar. Jesus não queria propriedade. Jesus não precisa de dinheiro. Mas por que ele falou: pega tudo que você tem e vende? O que ele estava fazendo? Explicando que o que deveria ser renunciado para se obter a salvação não era o dinheiro, mas o desordenado amor ao dinheiro. O que aquele jovem, aquele príncipe rico, precisava sacrificar era o amor que ele tinha ao dinheiro. Ele deveria colocar Deus em primeiro lugar e não o dinheiro. Ah, pastor, mas isso não acontece. Pastor, se acontece é só com os ricos. Não, tem gente que não veio hoje porque foi trabalhar. Colocou em primeiro lugar o dinheiro. Vou dar um testemunho para você. Na reunião de quarta-feira, uma pessoa começou a acompanhar as reuniões, uma pessoa que recebeu o projeto Obed-Edom na sua casa, e ela veio e pediu oração: pastor, eu quero um emprego. Eu falei: amém, vamos pedir a Deus. Aquele que pede, recebe, vamos pedir a Deus. E ela falou: mas eu entreguei o currículo numa grande empresa. Pastor, para você sair de um setor para o outro, você tem que ir de microvan, de tão grande que é a empresa. Pastor, é impossível entrar naquela empresa, eu não tenho escolaridade, eu não tenho experiência. Vamos pedir. E oramos e pedimos. E aquela pessoa veio 2, 3, 4 reuniões. Na quarta reunião ela falou: pastor, eu acho que eu vou desistir. Eu acho que eu vou desistir porque está acontecendo uma crise. Aquela empresa é muito grande. Eu não tenho experiência, eu não tenho escolaridade. Eu vou desistir. Eu falei para ela: não desiste não, porque a sua vitória está perto. Não desiste, nós pedimos, e quem fala não é Deus. Deus disse não, então sua vitória está perto. Passou uma semana, eu estou aqui no portão da igreja. A pessoa passa. Já fazia umas 3 semanas que não vinha. E eu falei: e aí, irmã, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, glória a Deus. E aí eu perguntei: e o serviço?
Já comecei. Falei, Deus é fiel, hein, irmã? Vem domingo agora dar o testemunho. Eu vou domingo agora, ou domingo que vem eu vou. É que agora, pastor, eu trabalho. Agora eu não posso mais ir à igreja. Não é só o rico, mas somos todos nós que não deixamos e que não colocamos Deus em primeiro lugar. O cansaço está em primeiro lugar. O meu trabalho está em primeiro lugar. A minha família está em primeiro lugar. Os meus interesses estão em primeiro lugar. E o que o Senhor está ensinando àquele jovem e aos seus discípulos é que aquele jovem, o problema daquele jovem não era o dinheiro, mas era o amor que ele tinha ao dinheiro. O dinheiro ocupava o lugar de Deus. E a grande questão é que tem coisas que estão ocupando o lugar de Deus na nossa vida. Tem sonhos, tem projetos que estão ocupando o lugar de Deus na nossa vida. Por isso Jesus diz para ele, provando o coração dele, pega tudo que você tem e dê aos pobres. Jesus estava somente testando o coração dele. Porque certa vez Jesus entra na casa também de um publicano, de um homem muito rico. Jesus vai pousar na casa dele. Jesus está sentado à mesa junto com ele. E ele se levanta e ele diz, olha, eu vou pegar o meu dinheiro e vou dar aos pobres. E se eu prejudiquei alguém, eu vou restituí-lo 4 vezes. E o Senhor disse, chegou salvação na casa desse homem. Jesus não queria que ele ficasse pobre. Porque a coisa mais importante que tem é a família, que é a base para uma sociedade. E a prosperidade. Sem família e sem prosperidade, não há sociedade. E quem fez isso foi Deus. Jesus está testando o coração dele. Jesus está mostrando para ele que o coração dele, ele quer a salvação, mas ele não quer fazer o sacrifício. Ele não quer colocar Deus em primeiro lugar. Quando olhamos isso, e quando você ler em casa a continuação do texto, os discípulos acham isso um absurdo. Ninguém vai para o céu desse jeito, Senhor. Nenhum rico vai para o céu. E Jesus diz, realmente, é muito difícil um rico ir para o céu. Porque o rico, ou a pessoa gananciosa, ela coloca sempre o dinheiro em primeiro lugar. Ela coloca sempre os seus interesses em primeiro lugar. E Jesus ainda coloca uma ilustração, olha, é mais fácil passar um camelo por uma agulha do que o rico entrar nos céus. Como é difícil nós vencermos as dificuldades e o dinheiro. Como é difícil. Mas Jesus disse que era difícil e não impossível. Você pode estar tendo uma dificuldade para colocar Deus em primeiro lugar. É difícil, mas não é impossível colocar Deus em primeiro lugar e alcançar a salvação. Os discípulos acham aquilo um absurdo. E os discípulos perguntam, então como? Quem pode se salvar? Quem poderia se salvar? E Jesus deixa bem claro, ninguém pode se salvar. Só Deus pode salvar o homem. Mas os discípulos ficam questionando, e nós? E nós que deixamos tudo? Nós deixamos a nossa família. Nós deixamos o nosso trabalho para te servir. O que nós vamos ganhar com isso? E o Senhor diz 100 vezes mais. E a vida eterna. A vida cristã. E termos uma base, uma família e uma vida próspera é sacrifício. Mas todo sacrifício tem a sua recompensa. Ser casado e ser fiel é difícil. Mas há uma recompensa. Colocar Deus acima de todas as coisas. Acima do amor ao dinheiro. Colocar Deus em primeiro lugar. É um sacrifício que vale a pena. Todo sacrifício vai ser recompensado com 100 vezes mais. Então o que nós temos que fazer então? Vamos vender tudo que nós temos e vamos seguir Jesus?
Tem uma historinha que dois sábios se encontraram. E um sábio, ele tinha um palácio enorme, muitas riquezas. E o outro sábio não tinha nada, a não ser um pano para fazer de turbante na cabeça e para colocar nas suas partes íntimas. Um sábio tinha um palácio e muitas riquezas, e o outro sábio tinha apenas 2 turbantes, 2 trocas de roupa. Uma ele estava usando e a outra tinha sido lavada e estava secando. E aqueles 2 sábios se encontraram e começaram a caminhar, e os dois conversando sobre sabedoria, conversando sobre o amor ao dinheiro, porque aquele que tinha só 2 roupas diziam: você é muito apegado ao dinheiro, olha o seu palácio, olha a sua riqueza, para que tudo isso? Você deve dar aos pobres. E os 2 sábios foram caminhando, conversando sobre dinheiro, conversando sobre sabedoria, sobre humildade, sobre sacrifício. E eles vão caminhando, e quando eles olham para trás, aquele palácio está sendo tomado pelo fogo. O fogo está consumindo o palácio e as riquezas daquele homem, daquele sábio. E o sábio, que só tinha 2 peças de roupas, falou: você não vai fazer nada? Não. Você não vai tentar salvar a sua riqueza? Não. E de repente o outro sábio sai correndo em direção ao palácio. E ele fala: onde você vai? Eu vou tentar salvar a minha outra peça de roupa. Eu vou tentar salvar o meu outro turbante. É no momento da dificuldade, da crise, que nós vemos quem está apegado ao dinheiro. Tem pessoas que estão desesperadas por causa da crise. Pastor, eu estou perdendo tudo. Mas Deus ainda está no centro, Deus ainda está no controle. Nós não temos que pegar tudo que nós temos e dar aos pobres. Eu acho que o maior exemplo é sermos como nosso pai Abraão, que ele tinha uma grande porção de terra, muitas riquezas, mas ele nunca foi apegado à sua terra, à sua família, à sua parentela, aos seus amigos. Ele sempre foi livre para obedecer a Deus. Eu tenho certeza que nós temos que ser como o nosso pai na fé. Temos que ter propriedades, temos que ter uma família, temos que ter prosperidade, mas temos que ser livres e colocar Deus acima de todas as coisas. Este que é o propósito. Abraão, ele fez isso. E os filhos na fé devem viver como seu pai viveram. Eu só quero que você lembre que nós estamos falando sobre conselhos de perfeição. Diga: conselhos de perfeição. A doutrina do alto sacrifício. Diga: para ter uma família abençoada é necessário sacrifício. E para ter uma vida próspera é necessário sacrifício. Diga: é necessário colocar Deus em primeiro lugar e acima de todas as coisas e viver a sua palavra. Lutem pela sua família, pelo seu casamento. Lutem para ter uma vida de paz e de prosperidade. Quando não há o sacrifício, pagamos um alto preço. E hoje eu dou um conselho para todos, principalmente no treinamento para líderes, olha, você tem que ficar longe de 3 pastores de 3 igrejas. O primeiro líder e igreja que você tem que ficar longe é saber como ela começou. Toda igreja que começou em desobediência e rebeldia, onde se juntou um grupo e eles saem da igreja e montam uma outra igreja, esta é uma igreja de divisão, de rebeldia e rebelião. E todos que estiverem lá serão destruídos. Sabendo ou não, fique longe de pastores e igrejas rebeldes. O segundo, pastores que caem em prostituição. Não fique em lugares, não frequente igrejas, não receba mensagens e palavras de pastores que se prostituem.
Porque quando você aceita, o seu casamento vai ser destruído. E tudo que você recebe vai passar para os seus filhos. E a família dos seus filhos vai ser destruída. E o terceiro tipo de líderes de igreja é que distorce a palavra. Há muitas diferenças. Quando se batiza no Espírito Santo, se fala em língua, não se fala em língua. Amém? São pequenas diferenças. Agora, quando uma pessoa, um pastor de uma igreja diz, não há batismo no Espírito Santo, ele está distorcendo a palavra. E ele está desonrando o Deus da Trindade, o Deus Espírito Santo. E esta é uma igreja que distorceu a palavra e que prega uma mentira. E você deve ficar longe desta igreja e desse pastor. Porque senão, paga-se um alto preço. Eu tenho nessa caminhada, acompanhando o apóstolo, visto muitos pastores caírem. Muitas igrejas serem destruídas. Porque começam a igreja de qualquer jeito e frequentam qualquer igreja. Porque estão debaixo de pastores que não sacrificam, mas que vivem em prostituição. E que distorcem a palavra. Se você quer o melhor para a sua família, receba o melhor para que você possa dar o melhor. Diga a doutrina do autossacrifício.